Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Estamos aqui, pessoal, no dicionário bíblico. Vamos ver uma palavra aqui, jejum. Esse é o jejum parte 2, né, que nós estamos falando. Tem o jejum parte 1, algumas informações bacanas sobre jejum. E agora nós vamos ver jejum parte 2, aqui já vai falar no Novo Testamento, beleza? Então vamos lá. O jejum é raramente citado no Novo Testamento. Já deu uma mudança aí, né? A atitude de Jesus, né, que é o nome que nós conhecemos em português, em relação ao jejum demonstrava certa indiferença, bem diferente da atitude dos fariseus. Quando perguntaram a Jesus por que seus discípulos não jejuavam, aí presumivelmente porque ele não lhe impunha o jejum, né? Ele não colocava o jejum como uma obrigação para os seus discípulos. Aí, continuando, enquanto os discípulos dos fariseus e os de João Batista jejuavam, Jesus mostrou que o jejum não é próprio para épocas de alegria, né? Então, se você está alegre, se você está bem, precisa jejuar. Aí, e ele comparou a si próprio ao noivo e seus discípulos aos companheiros do noivo. Né? Interessante essa passagem aqui, você vai compreender. Eles deviam alegrar-se porque ele estava com eles e jejuariam depois da sua partida. Nessa passagem, o jejum é um sinal de luto, sem nenhum significado ascético implícito. Mateus capítulo 9, verso 14 em diante, Marcos capítulo 2, verso 18 em diante e Lucas capítulo 5, verso 33 em diante. Jesus supõe que seus discípulos jejuem, quando, porém, o fazem, ele quer que o faça às ocultas e que não façam demonstração pública de sua devoção. Mateus capítulo 6, verso 16. Né? Então, se você quer jejuar, né, não é algo obrigatório, você faça entre você e o Eterno, né, nas ocultas, sem ninguém ficar sabendo. É interessante isso aqui. O próprio Jesus jejuou durante 40 dias, antes de iniciar seu ministério. A tradição cristã, olha, isso aqui é interessante, está dizendo, ó, a tradição cristã viu aí uma semelhança ao jejum de Moisés, em Êxodo capítulo 34, verso 28, beleza? Nos evangelhos, Marcos capítulo 9, verso 29, há uma referência ao jejum, unida à oração, como meio para exorcizar os espíritos maus, né? Expulsar os espíritos maus. Essa alusão, porém, não se encontra no texto crítico, né? Então, essa passagem de jejum, juntamente com a oração, não se encontra no texto crítico, né? Então, não foram encontrados nos manuscritos mais antigos, né? O jejum não é mencionado como uma prática de culto nos escritos apostólicos. Ocorre somente como acompanhante da oração antes de tomar uma decisão importante, como a eleição de Paulo e Barnabé em Antioquia, Atos capítulo 13, verso 2 em diante, e a designação dos anciões
nas comunidades recentemente estabelecidas na Ásia. Atos capítulo 14, verso 23. Então, as únicas passagens que traz esse entendimento é que eles oravam e jejuavam para quando ia tomar uma decisão. Para, vamos dizer, que aquela decisão viesse ali, vamos dizer, ter alguma ação do Eterno, né, para poder dar uma direção correta, quem era para ele mandar para determinadas regiões. Lembrando, né, que pode ser que a pessoa faz isso e a decisão seja da pessoa, que o Eterno não responde. Pode acontecer também, né? Então, terminamos aqui as informações. Tem milhares de pessoas que fazem jejum para determinadas coisas e não acontece nada. E já tem pessoas que já fazem jejum, né, para determinadas coisas e acontece, né? Então, eu creio que é conforme mesmo Jesus ensinou. Se tiver de acordo com a vontade do Eterno, acontece. Se não tiver, se o Eterno não quiser, a pessoa pode fazer o que ela quiser, que infelizmente não vai acontecer, né? Então é importante a gente buscar sempre ter essa ligação em oração, sabendo aquilo que está de acordo com a vontade do Pai, né, para que a gente venha estar andando no caminho correto, beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.